Segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Boa noite, estou gravando aqui às 9 horas da noite, dia 18 de março. Tudo bem com vocês? Bem, para quem está no grupo e não sabe muito bem o que está acontecendo, é o seguinte, eu combinei com a sala, tá, que eu ia tentar não fazer com que essa paralisação aí, por conta dessa crise mundial aí do Covid-19, tá, não afete o andamento do nosso ano letivo, tá, gente? Então a solução que eu adotei foi fazer de tempos em tempos videoaulas, tá, com doses homeopáticas. Também não vou chegar e jogar uma avalanche de informações para vocês, beleza? Mas vou no ritmo que dê para vocês acompanhar, tá? Eu fiz um outro vídeo para o primeiro ano que durou 50 minutos, tá? Eu duvido que vocês vão ficar 50 minutos na frente do computador estudando física, então tentar fazer com tempo reduzido, tá? Vou tentar fazer em torno de 25, 30 minutos. Tá? Esse vídeo, por exemplo, tem que dividir em duas partes, tá? Vou explicar quais são. E, gente, a gente está aqui para ajudar, beleza? Eu sei que a situação não é fácil, a crise vai durar um tempo, a gente não sabe quanto tempo, não vai ser resolvido em apenas um mês, eu acho. Existem previsões que o pico dessa pandemia vai ser para abril, maio, beleza? Mas a gente está aqui, cara, para ajudar vocês. Eu estou na mesma situação com vocês, eu estou em casa, tá? Tenho que trabalhar de casa, sou professor, então a gente não pode parar. E a gente está aqui porque teve gente. Não somente por fato de ser o professor de física de vocês, mas a gente está aqui, gente, se você quiser conversar sobre outros assuntos, pegar uma WhatsApp particular, falar sobre outros assuntos aí, né? Eu sei que psicologicamente supera essa restrição de liberdade. Então a gente está aqui para ajudar vocês, beleza? E para ver se a gente consegue passar ileso por essa crise aí. Tudo bem? Espero que a gente se encontre logo, presencialmente. E a gente somente poderemos sair dessa juntos. Tá? Então, agora não é época de recesso, não é época de férias, é uma época de isolamento social e prevenção. Tá? Porque eu também cheguei agora na Espanha, no início eles não deram a devida seriedade ao assunto e agora estão pagando um preço altíssimo lá. 40 milhões de pessoas em casa, reclusas na Espanha. Sabe o que é isso? Então, somente com a ajuda de todos para a gente poder evitar que essa situação chegue aqui no Brasil. A gente está tendo a chance, nós vimos os erros dos outros países, Itália, Espanha, que não deram a devida seriedade e agora estão pagando um preço altíssimo. Tá? Então, para a gente não passar por isso, depende de todos nós. Tudo bem, galera? Seguinte, dando início à nossa aula de física aqui, o assunto nosso vai ser a continuação de estática do corpo extenso, tá? A gente vai ver as aplicações de todos aqueles conceitos que nós estudamos, beleza? Nós vamos ver o conceito da aplicação do momento, tá? Aplicação do momento. Por que nós temos momento? O momento é o produto da força pela distância, do ponto de aplicação da força em relação ao eixo de rotação, beleza? A gente vai entender o porquê que a gente leva em consideração a distribuição de massa de um corpo, né? Qual é o efeito dele no giro, né? Nós vamos ver alavancas, tá? Que são instrumentos que nos dão alguma vantagem na utilização, eles não existem à toa. Então eu vou tentar dividir em dois vídeos, tá? Para não ficar muito extenso. Beleza? Eu vou aqui encolher para vocês deixarem de ver a minha cara feia aqui na tela. Então, vou tentar reduzir o máximo que puder, para não atrapalhar o vídeo. Vamos para o quadro correto aqui. Gente, então, conforme nós falamos na primeira aula, né, do ano, né, que foi a nossa revisão de vetores e tudo mais, eu conversei que a mecânica, que é o estudo do movimento, é dividida em três partes. Tá? Primeiro ano, vocês estudaram cinemática, que é o estudo do movimento, sem levar em consideração as causas. Então, vocês viram a velocidade, aceleração, por exemplo, deslocamento, né? No segundo momento, no primeiro ano, tá? Foi a segunda parte do primeiro ano, vocês viram dinâmica, que são as causas que deram origem de movimento. Então, vocês viram o conceito de força, trabalho, energia, quantidade de movimento, impulso, tá? São alguns conceitos que vocês viram em dinâmica. E agora vocês estão vendo estática, que é a ausência do movimento.
Tá? Então a gente estuda o equilíbrio. Beleza? Mas quais são as condições para que um corpo esteja em equilíbrio? Quando a gente fala em equilíbrio, a gente acha que o corpo ele está parado, está em repouso, e não é bem isso que acontece. Tá? Existe um outro tipo de equilíbrio que não necessariamente, para esse corpo estar nesse equilíbrio, precisa estar em repouso. Tá? A gente vai falar sobre essas duas condições. Beleza? A primeira condição de equilíbrio nós vimos quando a gente estava estudando ponto material, né? Ponto material, para relembrar, é quando o objeto estudo, as dimensões do objeto de estudo não são levadas em consideração no estudo do fenômeno. Então, por exemplo, você via lá na cinemática, um corpo se move a velocidade de 10 metros por segundo. É tratado como um ponto, né? Uma partícula. Então, a gente não leva em consideração como é o corpo, se ele está girando, tá? Ele está levando em consideração apenas a translação do corpo. Acabou. Então, nessas condições, o que acontece? Para ele estar em equilíbrio, ele pode estar em duas condições, tá? Ele pode estar em repouso, ele está parado em relação a um determinado referencial, né? Ou ele está em movimento retilíneo e uniforme, tá? Então, o que acontece? No movimento retilíneo e uniforme, a gente sabe que ele está com uma velocidade constante e também em direção e sentido constantes. Tá? Ele não se move, né? Ele não muda de direção, não muda de sentido. Então, ele vai continuar no mesmo sentido de forma ininterrupta. Tá? E nós sabemos que na segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Isso nós vimos lá no primeiro ano do ensino médio, quando se estudaram as 3 leis de Newton, essa aqui é a segunda lei de Newton. Tá? Se a força resultante for zero, a massa não tem como ser zero. Porque se tem massa, né? Praticamente todos os corpos têm massa, né? Então, o que vai ser zero? Na verdade, vai ser a aceleração. Tá? A aceleração vai ser igual a zero. Então, se a aceleração for igual a zero, então significa que não aparece uma velocidade. Se isso aqui é zero, zero vezes massa vai dar zero, tá? Então, para a força resultante ser igual a zero, a aceleração tem que ser zero. Então, logo, a sua velocidade, né, vai ser constante. Tudo bem? Ou o móvel está em repouso, né, quando a força estiver zero, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Isso no ponto material. Já no caso do corpo extenso, quando a gente leva em consideração as dimensões do corpo, que foi o estudo que nós fizemos nas últimas aulas, né, no caso da barra girando, né, por exemplo, a gente leva em consideração, a gente calcula onde está o centro de massa, concentra toda a massa nesse ponto, que seria o centro de massa, que é igual ao centro da gravidade dos polígonos que nós estudamos agora no ensino médio, ok? E a gente vê, vou desenhar aqui em cima, por exemplo, aqui nós temos uma barra qualquer, né? Ela está presa numa corda, que seria o meu ponto fixo. O Rodrigo até ficou meio sem entender na última aula. A gente trata, se um corpo está pegando uma corda, o Rodrigo, por exemplo, aqui seria o meu ponto fixo. Não há o giro neste ponto aqui, ó. Ele não gira. Tá? Então o que acontece? Nós vimos, por exemplo, você tem várias aplicações, várias forças sendo aplicadas no corpo. Por exemplo, tem uma força aqui e tem uma força para cá. Não necessariamente são iguais, tá? Então, cada força vai ter um efeito sobre esse corpo de giro. Por exemplo, esse daqui é desse lado aqui, ó. Ele faz o corpo girar para o sentido anti-horário. E como esse aqui está de cima para baixo desse lado, vai fazer o corpo girar no sentido horário. Tá? Então aqui nós estamos com sentido positivo, anti-horário, e negativo, sentido horário. Beleza? Então o que acontece? A soma de todos esses momentos, de todas essas forças, tá? Na condição de equilíbrio, ok? Tem que ser igual a zero. Tá? No corpo extenso. Então, além do corpo extenso não se mover, ele não pode girar. Tá? Ou então tem uma outra condição também. Lembra que eu falei do movimento retilíneo uniforme? Ele não necessariamente pode estar parado. Mesma coisa com a rotação. Então, ou o corpo está em repouso, ele está realmente parado, né? Ou o corpo tem um movimento circular uniforme, tá? Ele está girando
com uma velocidade angular, tá, constante. Ele não muda, tá, fica girando com uma velocidade angular constante. E nós vimos, tá, que a velocidade linear é igual a ômega, que é a velocidade angular, vezes r numa trajetória circular. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um corpo numa trajetória circular, vamos supor que isso aqui seja uma esfera, aqui seja a borda dela, e um corpo, e um ponto, eu pego um ponto que está aqui, ó, interno à esfera, beleza? E aqui seria o centro, tá? Então ele dá uma distância r em relação ao centro, beleza? Então, se a velocidade angular dele ele tem uma variação angular constante, então significa que ele tem também uma variação linear constante. Apesar que o ponto que está fora que está mais para fora aqui na borda, ele percorre uma distância maior, né? Porque a distância r ela é maior, tá? Só que tem a mesma variação angular. Apesar de ter um módulo, esse ponto aqui externo tem uma velocidade maior do que o ponto interno, só que os dois pontos têm a mesma velocidade. Tá? Eles são diferentes entre si, mas têm a mesma velocidade, linear. Tá? Então, a velocidade é constante. Beleza? Então, no movimento circular uniforme, a velocidade tanto linear quanto a angular, elas são constantes. Beleza? Então, o que acontece? Se o movimento circular uniforme, isso daqui, gente, essa fórmula aqui que eu escrevi, tá? Ela não está na apostila. Eu escrevi apenas para poder explicar por que por que existe uma analogia entre o movimento retilíneo e o movimento circular uniforme, tá, gente? Essa fórmula aqui, que eu acabei de sublinhar, ela é conhecida como a segunda lei de Newton para a rotação. Tá? Segunda lei de Newton para a rotação. Onde M é o momento, ou torque, né? Conforme a gente viu em sala de aula, tá? Esse I aqui, gente, a gente chama de momento de inércia, tá? Momento, deixa eu ver aqui, momento de inércia, tá? O que é o momento de inércia? Gente, quando a gente estudou força igual a massa vezes aceleração, vocês tinham ideia incorreta antes de vocês aprenderem essa lei. Vocês tinham ideia incorreta que massa era relacionada à quantidade de matéria. Beleza? Então, quanto mais matéria eu tenho, maior a minha massa. Coincidência, tá? Na verdade, a massa ela não mede quantidade de matéria, ela mede resistência e inércia. Tá? Porque quanto maior a massa, se eu aplico uma força num corpo de pouca massa, vai ter uma aceleração maior. Se eu aumento a massa, se eu pego um outro corpo com uma massa maior e aplico a mesma força, ele vai ter uma aceleração menor. Então, na verdade, a massa ela mede a resistência à inércia de translação, tá, gente? Não mede a quantidade de matéria. Da mesma forma que essa fórmula aqui, na segunda lei de Newton para rotação, tá? Esse I, que é o momento de inércia, é a resistência à rotação de um corpo. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui no canto inferior direito, aqui, ó. Eu vou até mudar a cor, vou escrever em azul. Por exemplo, eu tenho uma esfera. O corpo não precisa ser esférico, tá, gente? Eu estou dando esfera porque é mais fácil de visualizar. Eu chego e, ó, sei lá, uma roda de bicicleta. Eu chego e aplico uma força. Deixa eu chamar de força F aqui. Tá? E essa força F, ela está distante daqui do centro, uma distância R. Eu vou desenhar a distância em vermelho aqui. Não, ficou muito escuro. Vou pegar uma outra cor aqui, vai amarelo. Beleza? Então o que acontece? Eu tenho uma força perpendicular ao eixo de rotação aqui, tá? Então produz momento. Momento, conforme a gente viu, é força vezes o R, que é a distância, vezes o seno de 90 graus. Tá? Então esse aqui é o momento. Tá? Para
essa roda girar, tá? Essa roda ela possui um momento de inércia, que é esse I aqui, ó. Né? Quanto maior esse I, se eu for aplicar o mesmo momento, quanto maior o torque, menos aceleração angular eu vou ter, que é essa letra alfa aqui. Que é essa letra alfa aqui, a aceleração angular. Tá? Ele tem a mesma ideia da aceleração linear, é variação da velocidade angular, no caso Então, a variação da velocidade angular é a aceleração angular. Então, variação de ômega, tá? Ômega, que é esse cara aqui, ó, tá aqui no... que eu escrevi em azul aqui. A variação de ômega é alfa. Então, o que acontece? Então, no movimento circular uniforme, o momento resultante, que é a soma de todos os momentos em cima de um corpo, tem que ser igual a zero. Então, ele pode girar numa velocidade angular constante. Tudo bem, galera? Vocês não podem esquecer isso, tá? Então, o momento resultante, que é a soma de todos os momentos, ser igual a zero, ou o corpo está realmente parado, ou ele gira a uma velocidade constante. Então, nós acabamos de ver que para um corpo poder estar em equilíbrio, ele pode estar parado ou ele pode estar transladando ou rotacionando a uma velocidade constante. Deu para entender? Aí, gente, tem uma classificação dos tipos de equilíbrio, tá? Que está um pouco aqui embaixo, eu vou sublinhar em cinza aqui, tá? Quando o corpo ele está em repouso, a gente chama de equilíbrio estático, ele está parado, tá? Se ele não translada ou não gira, tá? Ele realmente está em repouso, tá? Então, ele logo está em equilíbrio estático, tá? Quando o corpo ele se move a uma velocidade constante, ou ele gira a uma velocidade constante, ele também está em equilíbrio, mas é um equilíbrio dinâmico, tá? Então, significa que no equilíbrio dinâmico, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, ou ele está em movimento circular uniforme. Então, isso é prova de que o corpo para estar em equilíbrio não precisa estar necessariamente parado. Beleza? Ele pode estar em equilíbrio estando em movimento. Tudo bem? Vou mudar aqui. Para a próxima página. Beleza, é isso. Essa página aqui eu acabei de explicar, tá? Que para um corpo estar em equilíbrio, ele não pode nem ir para cima e para baixo, nem ir para cima e para baixo, nem para um lado e para o outro. Ele tem que estar realmente parado, ele não pode estar se movendo, tá? Então, no equilíbrio, para ele não se mover, em X, ele equilibra em X e em Y, tá? Em X, ele não pode se mover nem para a direita, nem para a esquerda. Então, significa que as forças que estão para a direita tem que ser igual à soma das forças que estão para a esquerda. Tá? Se eu adotar direita positivo e esquerda negativo, e os dois têm módulos iguais, né? Quando eu pego um menos o outro, ele tem que dar zero. Então, está em equilíbrio. Tá? Mesma linha de raciocínio, quando o corpo ele tem forças para cima, que eu adoto como em Y como positivo, e para baixo como negativo em Y. Tá? Então, as forças que estão para cima têm que ser igual às forças que estão para baixo, tem que ter o mesmo módulo. Tá? Quando eu chego, as forças que estão para cima menos as forças que estão para baixo tem que ser igual a zero. Então, o corpo não se move nem para cima e para baixo, nem para um lado para o outro. Ele está parado. Tá? Isso no ponto material. No caso do corpo extenso, além dessa condição que eu acabei de falar do ponto material, ele não pode girar. Então, se eu tenho um corpo, ele não pode girar nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. Tá? O momento resultante é igual. Tá? Então, não pode girar nem para um lado, nem para o outro. Tá? Quando ele gira em velocidade constante, tá? Ele também tem essa situação. Ele tem um momento resultante igual a zero. Tá? Então, todos os momentos que estão no sentido anti-horário são iguais ao sentido... Desculpa, aqui para cá, todo momento do sentido anti-horário, que eu adoto a convenção positiva, são iguais
momento no sentido horário que eu adoto a convenção, né, como sentido negativo. Beleza? Agora, qual é a aplicação do momento? Qual é a aplicação do momento, gente? Uma das aplicações que a gente vê bastante é em instrumentos chamados alavancas. Tá? Alavancas. O que são alavancas? Exemplo de alavancas. Vou pegar uma aqui. Uma alavanca. Quando a gente fala alavanca, vocês pensam muito no graveto por baixo da pedra que faz a pedra se levantar ou rolar, né? Você aplica uma força em cima da pedra. Aqui está um exemplo de alavanca, ó. A nossa tesoura, tá? Tesoura é um tipo de alavanca, tem a classificação das alavancas, eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Para não ficar muito extenso, tá? Então, o que é a alavanca, gente? A alavanca é um instrumento que te faz ganhar força. Você faz menos esforço para obter mais força aqui na outra ponta, tá? Você pode ver que a tesoura está girando em torno de um ponto, ó. Se eu for pegar apenas uma parte da tesoura, tá? Você está vendo que ela, vamos supor que a outra está parada, ela gira, ó. Ela está girando, tá? Então eu tenho momento para cá e ela está girando. No caso de vocês, se para mim está no sentido horário, para vocês está no sentido anti-horário. Então está girando, ele não está sendo aplicado no momento, tá? Em contrapartida, se eu deixar a outra ponta, ó, ela também está girando. Então tem um momento sobre essas duas partes da tesoura, né? Então o que acontece? Quando tem um instrumento, um objeto aqui no meio, os dois vão ter forças, tá? Vai ser aplicada a força nesse instrumento. Se tem força, tem uma área, né? Vai ser aplicada uma pressão sobre o objeto que está aqui na ponta cortante. Você corta o objeto. Está aí a aplicação de uma alavanca aí. Tranquilo? Então, alavancas são instrumentos que você obtém ganho de força a partir do momento aplicado. Então, você ganha força, que é a força maior, a partir do momento aplicado no lugar onde eu coloco meus dedos. Tá? Então, eu aplico um momento aqui, eu ganho força aqui do outro lado. Tudo bem? Quais são os elementos de uma alavanca? Tá? Os elementos de uma alavanca, nós temos três elementos, tá? Eu tenho um elemento onde eu aplico a força, tá? Onde eu aplico, eu, Leanderson, estou aplicando a força, aqui nos meus dedos aqui, ó. Tá? Onde eu aplico a força, aqui chama, tá? A força que eu estou fazendo chama-se força potente. Força potente. Estou aplicando a força. Ó. Eu estou aplicando a força para o instrumento poder fazer a parte dele do outro lado. Tá? Só que o que acontece? Eu vou ter um instrumento do outro lado. Deixa eu pegar qualquer coisa aqui. Vou pegar uma caneta aqui. Só para vocês entenderem. Por exemplo, uma caneta aqui. Tá? Vamos supor que eu queira cortar essa caneta. Vamos supor que seja uma tesoura mais grossa. Vai. O que acontece? Quando eu aplico a força, pode ver que não está cortando. Ó. Tá? Na pior das hipóteses, tá? Para essa caneta não ser cortada ao meio aqui, tá? A força que eu estou aplicando desse lado é a mesma do outro lado. Na pior das situações. Porque se aqui for menor em relação aqui, a tesoura vai cortar. Tá? Então o que acontece? O objeto está resistindo. Está oferecendo resistência para mim. Então eu tenho que fazer mais força aqui, ó, do outro lado aqui, para cortar. Beleza? Então este lado aqui, o lado oposto onde eu estou aplicando a força, nós temos sendo aplicada uma força resistente. Opa, peraí aqui. Força. Alterou a espessura. Maravilha. Peraí, só um minutinho aqui, gente. Desculpa. Adoro quando acontece isso. O telefone está bom. Então, eu vou ter uma força
resistente. Tá? No nosso exemplo aqui que eu desenhei, tá? Vamos supor que seja uma gangorra aqui, que é uma alavanca também. Eu estou aplicando deste lado aqui, eu estou aplicando uma força, tá? Para tentar, se eu abaixo para cá, eu levanto do outro lado. Só que o objeto que está do outro lado, ele tem uma força resistente, que no caso seria o peso, no mínimo o peso desse objeto, dessa bola. Tá? Então, o peso da bola seria a força resistente. Então, eu tenho que aplicar essa força aqui, ela tem que ser maior do que a força resistente. Isso eu estou levando em consideração que as distâncias sejam iguais, tá, gente? Então, na verdade, o momento deste lado aqui tem que ser maior do que o momento do outro lado. Tá? Vou explicar isso daqui a pouco. Beleza? Qual que é a vantagem de você usar uma alavanca? E no meio aqui, onde está o ponto de apoio, ele é um ponto fixo. Então, o nome é ponto fixo. Tá bom? Ponto fixo. No caso da tesoura aqui, ó, o ponto fixo está exatamente onde está o parafuso da tesoura. Tudo bem? Então aqui é o ponto fixo. Então aqui desse lado é a força resistente, aqui desse lado, das lâminas, e do lado dos meus dedos é a força potente. Tudo bem? No caso da tesoura. Daqui a pouco eu vou falar sobre classificação, tá? Eu vou dividir esse vídeo, só vou falar sobre vantagem mecânica, tá? Por que é o objetivo da gente estudar alavancas. Aí no próximo vídeo eu vou falar sobre classificação de alavancas e momento quando a gente tem um objeto com dois apoios, tá? Eu vou dividir esse vídeo para não ficar muito extenso. Tudo bem? Então eu vou apagar esse quadro aqui e vou entrar no próximo, tá? Aí vem o motivo que a gente estuda alavancas, tá? Porque para você poder usar uma alavanca, tá? A força desse lado aqui, que é onde eu estou fazendo a força potente, tem que ser menor, eu tenho que fazer esforço menor em relação ao outro lado para eu poder cortar o objeto, senão não vale a pena usar esse instrumento aqui, a alavanca. Tá? O que acontece? No cálculo da vantagem mecânica, o que acontece? É quantas vezes eu ganho de força, né? Quantas vezes o lado resistente é maior, em relação ao lado que eu aplico a força. Então, esse lado aqui, a força é menor do que esse lado aqui. Essa é a minha vantagem. Tá? Então, quantas vezes a força resistente é maior do que a força potente. Tá? Como eu vejo isso? Por exemplo, lembrando que no equilíbrio, tá? No equilíbrio, o momento de um lado tem que ser igual ao momento do outro lado. Então eu coloquei o momento da força potente, que é onde estão os dedos, onde estou aplicando aqui, ó, momento, ele tem que ser no mínimo igual, tá, ao momento da força resistente, tá? A força resistente aqui desse lado. Tudo bem? Vocês não podem esquecer que momento, tá, é força vezes distância, tá? Força vezes distância vezes seno de 90 graus, tá? Então, força potente vezes distância da força potente em relação ao ponto fixo, tá? Essa distância aqui, ó, daqui até os... vamos supor que outro ponto de cálculo dele seja igual, tá? Então, os dois vão estar na mesma distância, beleza? Então, a distância da força potente em relação ao ponto fixo é igual ao momento da força resistente, que a força resistente onde está sendo aplicada, onde está o meu dedo aqui, ó, vezes a distância em relação ao ponto fixo que eu chamei de dr. Tá? Então, se eu fosse calcular se eu fosse, por exemplo, eu aplico uma força resistente, tem uma força resistente desse lado aqui. Ele quer saber qual é a força que eu tenho que fazer, a força potente, qual é a força potente. Tá? Aqui eu tenho um exemplo aqui, tá? Que força potente, isolando, né? Passa o dp dividindo, então fica força potente igual a força resistente vezes distância da força resistente em relação ao ponto fixo. Espera aí que não peguei um problema nesse programa, às vezes apoia um pouco, né? Então a distância da força resistente em relação ao ponto fixo dividido pela distância da força
potente em relação ao ponto fixo, tá? Isso aqui não é uma fórmula para decorar. Isso aqui é importante você saber, ó. Momento da força potente é igual ao momento da força resistente. Isso é importante saber, tá? Isso aqui é só uma consequência da fórmula, tá? Então, pessoal, não faça decoreba em relação a isso, tá? Não vai ajudar, beleza? Aí, no caso, pessoal, voltagem mecânica. Vamos supor, vou dar um exemplo, que a voltagem mecânica dessa tesoura aqui, que eu estou dando como exemplo, no próximo vídeo eu vou trazer mais exemplos de alavancas, tá? Que a voltagem mecânica seja 4. Tá? Então, o que significa a voltagem mecânica ser 4? A voltagem mecânica ser 4 significa que, se eu for substituir pela fórmula, que a força resistente dividido pela força potente é igual a 4. Tá, aqui está dividindo, passo para cá multiplicando. Então significa que a força resistente é igual a 4 vezes a força potente. Então o que acontece no caso da tesoura aqui, gente? A força que está sendo aplicada deste lado aqui, estou dando um exemplo, tá, gente? A força que estou aplicando deste lado aqui é 4 vezes maior do que a força que eu estou aplicando desse lado aqui. Tá? Então, essa é a vantagem do uso de uma alavanca. Tá? Na próxima aula eu vou trazer outras que têm diferentes tipos de alavanca. Tá? São 3 tipos. Tá? Vou explicar para não ficar, na próxima aula para não ficar comprindo esse vídeo. Tá? Quando eu coloco vantagem mecânica igual a 4, se eu for substituir na fórmula, tá? Colocar força de um lado e distância do outro, vai ficar assim. Ó. dP sobre dr é igual, eu estou jogando tudo que tem D para a esquerda, tudo que tem F para a direita, tá? Então, FR sobre FP, tá? Se eu estou falando que a vantagem mecânica vale 4, que a razão da força resistente pela força potente é igual a 4, vou substituir aqui, dP sobre dr é igual a 4, tá? Então, vou substituir aqui. Então, significa que dP sobre dr é igual a 4. Então, significa que dP é igual a 4 vezes dr. No caso... Então, o que eu estou falando que se dP, o que significa dP ser 4 vezes dr? Que a distância da minha força, a distância do ponto fixo até onde eu estou aplicando a força é 4 vezes maior em relação à distância do ponto fixo aonde eu estou sofrendo a força, onde tem a minha força resistente. Por quê, gente? Não se esqueça que eu estou fazendo uma aplicação de equilíbrio de rotação. Ele não pode girar. Então, a pior das hipóteses está quando o momento de um lado, o momento da força potente, for igual ao momento da força resistente. Pessoal, então vou dar uma pausa aqui nessa parte, tá? Possivelmente amanhã eu vou fazer a segunda parte, ok? Não esqueça de fazer esse exercício, tá? Por enquanto só para prática, tá? Não quero, por enquanto, avaliar ninguém a priori, beleza? Mas para vocês não ficarem parados, para depois a gente não ficar igual barata tonta no retorno desse período, que sei lá quanto vai durar. Tá bom, galera? Por enquanto é isso. Fiquem em paz, tá? Descansem, lógico, descansem em casa, né? E acima de tudo, cuide da sua saúde. Tá? Então, amanhã eu vou dar continuidade, vou fazer um vídeo que vai ser um pouco menor, que vai ser coisas mais rápidas, não vai ter tanta calculeira assim. E, gente, qualquer coisa eu estou à disposição. Tudo bem? Pessoal, obrigado a todos aí, valeu pela atenção aí. A gente se vê. Um abraço, valeu.